Fala, meus amores, boa noite, futuros bancários do Banco do Brasil. Tá aí ao vivo aqui, ó, em plena quinta-feira, questões escolhidas a dedo. Galera, separei algumas questõezinhas interessantes, beleza? Para quem tá perguntando sobre o curso, a gente vai estender essa promoção até a próxima semana, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. E aproveita porque próxima semana vai entrar um monte de questões, tá? Já estou em ritmo alucinante, gravando as questões 2025, outras 2024 que estão faltando, fora o que já tem lá na plataforma. Galera, tudo muito lindo, então vamos embora que vai ser show. Galera, tá aí resolvendo questões. Essa primeira questão, tá? Foi uma questão bem interessante. E veja, lá na parte de conjuntos, eu resolvo questões envolvendo subconjuntos. Já tinha um tempinho que a Sens Gran Rio não cobrava, mas veja que questão interessante. Em uma gincana escolar, os alunos deveriam formar diferentes grupos usando números especiais escolhidos pela professora. Ela explicou que esses números eram todos os números primos menores que 15. Sabendo que qualquer combinação desses números poderia formar um grupo, inclusive nenhum deles ou todos, quantos subconjuntos diferentes podem ser formados com esse conjunto? Vamos lá. Ó, o conjunto que ele vai formar é o conjunto com os primos menores que 15. Então vamos lá. Ó, vou chamar esse conjunto de P, tá? O conjunto dos primos menores que 15. Primeiro, o que são primos? E está dentro do edital lá na parte de conjuntos numéricos. Os números primos são os números que têm exatamente dois divisores positivos. Um e ele mesmo. Então, vamos lá. Quem são os primos menores que 15? Ó, 2, que só divide por 1 e por 2. 3 só divide por 1 e por 3. 5 só divide por 1 e por 5. 7 só divide por 1 e por 7. Quem mais, galera? 11 só divide por quem? Por 1 e por 11. E 13 só divide por quem? Por 1 e por 13. Então, ó, esse conjunto aqui, ele tem 6 elementos. 6 elementos. E, galera, pode aparecer com esse nome, cardinalidade 6. O que é cardinal? Cardinalidade, o número de elementos que um conjunto possui. Então, esse conjunto aí, tá? É um conjunto que tem 6 elementos. E aí, galera, veja o que acontece. Ele pergunta quantos subconjuntos. Ó, o número de subconjuntos de um conjunto é calculado como 2 elevado a n. Ó. Esse n é o número de elementos. Gente, só para que você entenda, ó, eu posso formar um subconjunto só com o 2, um subconjunto com o 2 e o 3, um subconjunto com o 5 e o 7, um subconjunto com o 7, o 11 e o 13, um subconjunto com o 2, o 7, o 11 e o 13. Todos esses carinhas aqui, ó, são subconjuntos. Veja que a Sens Gran Rio coloca bem assim pra gente, ó. A Sens Gran Rio coloca bem assim pra gente, ó. Sabendo que qualquer combinação desses números poderia formar um grupo, inclusive nenhum deles ou todos, é porque é o seguinte, ó, o conjunto
o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. E quando ele fala todos, é porque, ó, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Ou seja, ele está contando no meio dos subconjuntos o conjunto vazio e o próprio conjunto aqui, que é esse conjunto que eu chamei de P. Beleza? Mas ele quer um número de subconjuntos, ó. 2 elevado a n. 2 elevado a 6, né? É só multiplicar o 2 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse produto, ó, ele vai dar quanto? 64. Resposta o quê? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Tá aí. Matamos facinho. Tá vendo, gente? Questãozinha diferenciada. Ele mistura conjuntos numéricos. Você tem que saber o que é um número primo e conjuntos. Ó, a negação de todos os elementos do conjunto A são números positivos galera, ele está colocando aqui a parte de lógica proposicional, ó. Ele quer que negue o todo. Gente, para quem não lembra, a gente já colocou aqui uma dica, ó. Como é que eu nego o todo? É só lembrar de Vera Verão. Epa, bicha não! Eu sou uma quase mulher, ó. Epa, bicha não! Esse é de existe. Esse P de pelo menos um. Esse A de algum. E nega a frase. E ainda pode aparecer assim, ó. A. Por exemplo, se eu digo bem assim, ó, todo jogador é rico. Aí você diz, professor, eu tenho um amigo meu que é jogador e não é rico. Basta que você tenha, no mínimo, um jogador que não seja rico, que você já negou que todo jogador é rico. É por isso que você nega o todo com quem? Existe pelo menos um, algum. Ó, você não pode negar o todo com o próprio todo. Então, como é que você vai negar essa frase? Ó, ficaria pelo menos um elemento do conjunto A. Aí nega, são números positivos. Não é um número positivo. Ou poderia parecer o quê? Algum elemento do conjunto A não é um número positivo. Ou poderia parecer A elemento do conjunto A que não é um número positivo. Poderia parecer existe ao menos um elemento do conjunto A que não é um número positivo. Pronto. Essa é a negação. E aí, gente, muita gente cai nessa, ó. Muita gente já marca aí a letra C como resposta. Aí se arrebenta. Ó, pelo menos um elemento do conjunto A não é um número positivo. Aí tem aqui, ó. Pelo menos um elemento do conjunto A é um número negativo. Gente, cuidado, tá? Porque, ó, não ser um número positivo não quer dizer que é negativo. Porque existe o zero. E o zero nem é positivo nem é negativo. Então, o que é que significa não é um número positivo? Se não é um número positivo, ou é o quê? Negativo,
ou é o quê? Por exemplo, o zero. Então, não ser positivo não significa dizer que é negativo, porque existe o zero na história. Então, a resposta é o que está em onde? Na letra D. Pelo menos um dos elementos do conjunto A não é um número positivo. Tá vendo, gente? Uma besteirinha, mas tem gente que vai de cara aí, ó, e marca letra D de dado, que é o certo, né? Mas muita gente marca aí a letra o quê? Letra C aí de cucuia. Vamos embora. Questão 3, ó, de sistema saque. Maria decidiu financiar a compra de sua casa no valor de 150 mil. Ela optou por um financiamento de 30 meses com uma taxa de juros de 1,5% ao mês. O financiamento segue o sistema de amortização constante. Considerando que Maria paga a mesma amortização mensal durante todo o financiamento e os juros vão diminuindo à medida que o saldo devedor é reduzido, qual será a soma total dos juros pagos nos 30 meses do financiamento? Gente, na verdade, o cara que elaborou, né, ele já contou quais são as características do sistema saque. A amortização a mesma, juros decrescente e saldo devedor também decrescente. Galera, lembra, e a gente resolveu até uma questão aqui do Banese 2025, lembra que no sistema saque as prestações e os juros estão em PA? E aí, ó, como eu quero a soma total dos juros, é usar a fórmula da soma de uma PA. A soma de uma PA é calculada assim, ó. Primeiro termo mais o último vezes o número de termos dividido por 2. Como ele está falando aqui de quem? A soma dos juros é o quê? O juros 1 mais o juros 30, que é o último juros, vezes a quantidade de termos, que são 30, dividido por 2. Como é que eu vou calcular o juros 1? Como é que eu calculo os juros? Saldo devedor do período anterior. Quem é o período anterior a 1? O 0. Vezes a taxa. Ó, quem é então aqui o juros 1? Quem é o saldo devedor inicial? 150 mil. E quem é a taxa? 1,5%. 1,5 dividido por quanto, gente? Por 100. Tranquilo? Beleza? E aí, ó, vai ficar como? Aí eu vou cortar aqui, ó. 2 zeros. 2 zeros. Vai ficar quem aí? 1.000 e quem, gente? E 500, né? 1.500 vezes 1,5. Isso dá quanto? 2.250, ó. Então isso vai ficar, ó. 2.250 é o juros 1. Mais... Gente, vamos lembrar aqui. Ó. O último juros, por isso que eu digo, guarda esse bizu. Os juros da última prestação é só gritar. Ai, ai. Quando eu pego a amortização e multiplico pela taxa, eu tenho os juros da última prestação. E aí agora ficou facinho, ó. Vamos lá. Quem é a amortização? Vamos calcular? Como é que calcula a amortização? Pego o quanto eu devo, 150 mil, e divido por 30, né? Eu vou pagar isso para 30 meses. Cortar aqui 0 com 0, ó. Ficou quem?
15 mil dividido por 3 vai ficar quanto? 5 mil. Vezes quem é a taxa? 1,5%. Ó, 2 zeros, 2 zeros. Gente, se fosse 100 vezes 1,5, dava 150, né? Se fosse 100 vezes 1,5, dava 150. Como é 50, a metade é que vai dar quanto? 75. Então aqui é 75. Seria os juros da parcela 30. Vezes quem, ó? Simplifique aqui. 30 por 2, 15. Então vai ficar quem aí, gente? Resolver aí o que tá dentro de quem? Do parêntese, né? Quem é que tá aí dentro do parêntese? 2.200 e quem? E 50 mais quem? 75, ó. Dá 2.325 vezes quem, gente? Vezes 15. Isso vai dar quanto? 34.875. Gente, é só fazer aqui, ó. Já ganhava tempo, ó. Aqui termina em 5, aqui termina em 5, ó. 5 vezes 5, 25. Vai terminar em 5. Então, ó, 34.800 e quem? E 75. Resposta C de coração. Galera, é isso. Muito obrigado aí a galera que vem elogiando o curso, né? Tudo feito com muito amor, com muito carinho e responsabilidade, né? Entrando aí todas as questões e deixar lá a plataforma toda alinhada, né? Saiu o edital, a gente quebra sem Gran Rio. Gente, dá um like aí, curte, compartilha, ó. Se esse vídeo tiver aí no mínimo 100 comentários, vou fazer uma aula especial aqui pra galera, tá? Gente, já, ó, confirmar aqui, ó, 8h30 tem uma super aula aí. Se quiser assistir, assista, que vai ser bem show. Gente, quem não tá inscrito no canal, quem tá assistindo a aula, gente, sem estar inscrito, se inscreve. Vai ter eventos que você vai ter que estar inscrito para assistir. Entra no grupo aí do Telegram, dá um like aí, tá? E vamos embora. Beijão, valeu. E, gente, tá aqui na descrição, no link aqui abaixo, o curso, tá? Pode comprar aí que você vai amar. Valeu, fui!